Vamos começar a trabalhar. Aquela saudação, né? Meninos e meninas, bom dia. Meus caros irmãos e irmãs, classe Monte Sião, aqui presente, viva aqui, e a classe virtual, né? Os internautas, bom dia a todos, que Deus abençoe. Já estava com saudade, né? Há 2 meses que a gente estava ausente da classe, estão de volta hoje, com a mesma revista, como eu pedi há 2 meses atrás, guardasse a revista. Nós estamos hoje estudando a lição de número 8, daquele nosso tema especial, liberdade, fé e prática, que estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, agora estamos estudando a carta de Tiago. Sejam todos bem-vindos. Nossa irmã Dona Débora está de volta, depois de um tempo está entre os Carajás. Nós estávamos orando, e agora não precisa orar mais por ela não, que ela já chegou. Então, precisa orar, sim. Há outras necessidades, não é isto? Eu não sei se não vou deixar ainda não, viu? A coisa está ficando braba aí, está ficando difícil a beça, viu? Está muito difícil. Minha cara Vera Hernandes Garcia, ora por nós, por favor. Vamos orar. Amém. Você gosta de dinheiro ou não? Gosta de dinheiro? É bom ou é ruim dinheiro? O que é ruim com respeito a dinheiro? Amor ao dinheiro. Eu estou falando isso que eu estava lendo um livro e encontrei uma coisa interessante. Eu vou lendo os livros, também, Esther? Eu vou lendo, vou fazendo mensagenzinha. Pego uma expressão, coisa, vou fazendo, criando que a expressão, às vezes fazendo uma mensagenzinha curtinha para a minha meditação. Então um pastor disse o seguinte, um pastor reduziu as questões relacionadas ao dinheiro com 3 perguntas. Primeira pergunta: como você consegue o seu dinheiro? Ele envolve injustiça, trapaças, opressão de gente humilde? Muita gente ganha dinheiro assim. Menos os políticos, são tão honestos. Segundo, o que você está fazendo com o seu dinheiro? Está acumulando dinheiro, explorando outras pessoas com seu dinheiro? Ninguém faz no Brasil, só lá na França.
Terceiro, você está esbanjando com o seu dinheiro, está acumulando dinheiro, explorando outras pessoas, gastando em luxúria desnecessária. Terceiro, o que o dinheiro está fazendo com você? É outra coisa importantíssima. Resumindo, aqui já eu estou falando, viu? O que você está fazendo com o seu dinheiro? Ou o que o dinheiro está fazendo com você? Que há muita gente não pode ter dinheiro, que se corrompe, não é isso? Alguma pergunta final que eu estou fazendo? Qual a recomendação bíblica que lhe vem à mente diante desse pensamento? Pode falar mais alto que eu estou ouvindo. O amor ao dinheiro? Note bem, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si. A vida não funciona sem dinheiro. Agora, só um pouquinho. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Já tinha falado lá. Note bem, não é a raiz de alguns males, não. É a raiz de todos os males. Bem, a nossa lição de hoje tem como título A Religião que Agrada a Deus. Esse é o título da nosso estudo de hoje, depois de 2 meses estamos voltando, daquela revista que eu pedi que guardasse, que trata liberdade, fé e prática, que nós estudamos toda a carta de Paulo aos Gálatas, e agora estamos iniciando a carta de Tiago. Falando de Tiago, Tiago é tido como o livro mais antigo do Novo Testamento. Interessante, né? Os livros não estão em ordem cronológica das suas escritas, em lugar nenhum. O livro de Tiago, a carta de Tiago, é considerada o livro mais antigo do Novo Testamento. Por que ele não foi colocado antes? Ele foi uma epístola desconhecida da igreja e dos chamados pais da igreja até o meado do 3º século. Só depois que foi incluído entre os livros canônicos. Não sei de dizer isso, mas os comentários sobre Tiago, nós vemos como uma carta importante, mas não foi sempre assim. Os pais da igreja não consideravam assim. Martinho Lutero chegou a dizer que a carta de Tiago é como fosse palha. Olha que absurdo. E hoje tem um livro extraordinário, é o livro da Bíblia, de todos os 66 livros da Bíblia, e os 27 livros do Novo Testamento, é o livro que fala claramente do Evangelho colocado em prática. A prática do cristianismo, vida. Cristianismo não é voz, não é falar. Eu sou cristão. Isso não resolve nada. Eu tenho que vivenciar a vida cristã. E Tiago dá muita ênfase a isto. E a lição de hoje tem exatamente esse título. A lição de número 8 tem exatamente este título. Para você não perder o rumo da revista, da lição, nós estudamos hoje a lição 8, domingo que vem a 9, assim até o final novamente. Guarda a revista, que é muito importante. Então, a carta de Tiago é uma carta que está entre as cartas chamadas católicas. Sabe o que significa a palavra católica? Universal. A mensagem dessa carta, ela contém, aliás, as cartas chamadas cartas católicas universais, é Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Essas cartas são chamadas cartas católicas, isso é, cartas gerais, exatamente por conter assuntos gerais. São chamados assim. Outra coisa,
a maioria dos intérpretes, a maioria dos estudiosos da Bíblia, da classificação da Bíblia, a maioria dos autores, dos intérpretes, dos estudiosos da Bíblia, atribuem essa carta a Tiago e dizem que esse Tiago é o irmão de Jesus. Mas também não há unanimidade nisso. Muitos estudiosos da Bíblia, muitos intérpretes da Bíblia, não definem a autoria do livro de Tiago. Eu estou dizendo isso porque amanhã depois você vai ler alguma coisa aí, o pastor falou uma coisa, o Dom Geuzinho falou uma coisa lá e não é aí que nada. A gente evitava falar esse tipo de coisa, né? Mas eu estou com a classe madura aqui, né? Se você duvida, vai procurar saber. Nós estamos falando o que nós encontramos. A palavra Tiago é a mesma palavra Jacó. Parecido, não? A palavra Tiago é a mesma palavra Jacó. As duas palavras são palavras hebraicas. Agora, meus irmãos, Tiago, no texto básico, o nosso texto básico hoje, não vamos ler para nós ganharmos tempo, e vamos citar quase todo o texto, vamos ler quase todos os versículos à medida que vamos estudando o assunto aqui. Tiago, no texto básico, e é o capítulo 1 de Tiago, o texto básico da lição de hoje é capítulo 1 de Tiago, do versículo 19 até o capítulo 2, versículo 13. Dona Geuzinha já deve ter encontrado aí, quando começou a estudar domingo que vem, algum contraste aí. Porque a lição dela domingo que vem é exatamente Tiago 2, de 1 a 13. E como é que eu vou fazer dar a aula hoje sem comer o pão que ela tem que comer domingo que vem? Então, nós antecipamos isso, né, Dona Geuzinha, quando estudamos esses dois livros aqui. Nós vamos repetir alguma coisa que o outro disse. Não tem jeito. Eu, quando ouvi, na verdade, comecei a estudar a revista, estudar a lição, preparar a lição, comecei a ver o seguinte, dividir a lição, que o autor da lição, Rendarieval, ele dividiu a lição parece em 4 tópicos. Eu dividi só em 2 tópicos, e abrangendo o que a lição quer falar para nós. Não vou fugir do que a lição está falando. Mas interessante que o texto áureo hoje da lição, o texto básico, eu já disse, é capítulo 1 de Tiago, do versículo 19 até o capítulo 2, versículo 13. E a lição de domingo que vem, Dona Geuzinha vai estudar exatamente Tiago 2, de 1 a 13. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dar ênfase ao primeiro tema, a primeira divisão, e a segunda apenas pinceladas, porque na verdade é matéria da lição do domingo que vem. Não vou prejudicar a Dona Geuzinha. Ela pode falar novamente. Vamos falar, quanto mais falar. O apóstolo João, a mensagem principal do apóstolo João, tanto nas cartas como no Evangelho, é amor. João é o escritor que mais falou de amor dentro da Bíblia. Amor em todos os momentos, todos os instantes. E disse que ele estava bem velhinho. Ele foi pastor da igreja de Esmirna, né? Muitos anos. Depois de muito tempo, já velhinho, como às vezes faz comigo aqui, né? Lembrando o meu tempo passado, me convida a fazer alguma coisa publicamente, para lembrar. Ele teve aqui tantos anos, né? Aí chamaram João na frente. João, dá uma palavra para a igreja, depois de tantos anos. Ele diz, amai-vos uns aos outros. Alguém diz, o senhor falou tudo, o tempo todo o senhor falou isso aqui quando era pastor. Eu falei, mas vocês não praticam? Então, às vezes, a Bíblia se torna repetitiva. Nós somos tão preocupados com repetir as coisas, a Bíblia é repetitiva. Tem até um livro na Bíblia que significa repetição, chamado Deuteronômio. Repetição. Artistas aí ganham dinheiro, milhões, compram até aviões, cantando uma música. E nós temos medo de repetir, a Bíblia repete. Então, nós vamos encontrar essas coisas dentro da palavra de Deus, que é para a exortação nossa. Então, a religião que agrada a Deus, a religião verdadeira, e o texto básico responde essa questão da religião que agrada a Deus, da religião verdadeira, com 2 afirmações. Note bem, a sua lição deve ter outra. Eu estou resumindo em 2 afirmações especiais
que aí estão incluídas as outras. Primeiro, a religião que agrada a Deus, segundo Tiago, é aquela que pratica a palavra de Deus. Se você é um tipo de crente, que diz que é crente, mas não pratica a palavra de Deus, você está enganando a você mesmo. Nós vamos ver daqui a pouco o versículo fala isso. Você pode enganar você mesmo. Você pode enganar você mesmo e até enganar outras pessoas que vivem ao seu lado. Mas o texto daqui a pouco vão dizer que quem é um falso, não é praticando a palavra de Deus, engana-se a si mesmo. E muitas vezes convence os outros. Já teve eu estou sentindo mal com isso aqui. Outra coisa, eu estou sentindo meio desnudo com manga curta, viu, gente? Vocês não estão preocupados não, né? Não vamos expulsar por causa disso, não? Veio aqui pregador, Solano Lopes, um homem importantíssimo, tanta gente importante veio pregar, tudo de manga camisa assim, curta. Eu estou entrando na deles, viu? Só viu, até lá fora estão autorizando porque ninguém podia entrar num fórum, sabia disso? Sem gravata e paletó, e mulher só de saia. As mulheres não precisam mudar muita coisa, né? Talvez vai só usar saia, hoje quase não usa saia curta, né? Mas quem sabe vão usar saia curta, né? E a dona Débora é advogada. Tem que estar interno durante as audiências. Se ele vai participar, né? Durante as audiências, tem que ser interno. Então. Ainda não pode. E eu acho que na igreja também, a gente diz, todo professor escolar, homem deveria vir de gravata e paletó. Eu vivi meus anos de ministério, 50 e tantos, assim. Mas hoje eu estou ficando meio relaxado. Aqui só o presbítero Hinaldo, que quando vem aqui, ele vem como se fosse uma fotografia, tirar foto, né? Hinaldo. Estou brincando, viu, Hinaldo? Mas é verdade, viu? É verdade. Melhor para Deus, né? Que botou a roupa boa hoje, melhor. Para Deus é o melhor, né? Para Deus é o melhor. Sente calor, né? É isso aí. Infelizmente. Eu posso continuar dando aula ou não? Vocês vão atrapalhar ainda mais? Não? Fala, Paulo. Essa semana eu fui, não sei onde eu fui com a minha esposa, e eu vi um grupo de lá aqui no shopping Anália Franco, um grupo de jovens saindo do shopping, um grupo que, não sei o que representa aí, mas um calor imenso, eles com as capas pretas, com coisa na cabeça, e tudo pintado, tudo danado. Falei, gente, aqui está morrendo de calor, mas estão defendendo uma tribo lá, sei que é tribo indígena, só pode ser, né? Então a primeira coisa, Tiago, ele resumiu essa expressão, a religião verdadeira, a religião que agrada a Deus, ele dividiu em duas expressões. Primeiro, a religião que agrada a Deus, segundo Tiago, a religião verdadeira é aquela que pratica a palavra de Deus. Vamos ver o que ele diz aqui no capítulo 1, versículo 21 em diante. Portanto, despojamos de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, será bem-aventurado no que realizar. Há uma expressão interessante na vida de Davi, não sei, que eu sempre gosto de ler a vida de Davi. Um homem que fez muitas coisas erradas, mas chegou um momento que ele arrependeu de tudo, e a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E é uma coisa interessante com referência a Davi, e eu lembrei disso aqui quando eu falei essa questão aqui de vida prática, vida
praticando o evangelho e ser bem-sucedido, como o texto foi lido aqui, a Bíblia diz em vários lugares, Davi, tudo, quando ele lançava a mão para fazer, ele lograva êxito. Como seria bom se fosse assim na vida da gente, não é isto? Porque é um homem segundo o coração de Deus. Religião verdadeira é religião de prática. Esse versículo final aqui diz isso. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado, bem-sucedido em tudo que realizar. Então o crente que diz crente, mas não lê sua Bíblia, não estuda sua Bíblia, não se preocupa com a leitura da Bíblia, não se preocupa em praticar o Evangelho, embora há pessoas que, embora sejam até analfabetas, eu conheço muita gente assim, eu sou filho de pais semi-analfabetos. A minha mãe lia a Bíblia, meu pai lia a Bíblia com dificuldade tremenda, a minha mãe lia o mesmo texto para nós todos os dias. Hoje eu comecei a pensar o seguinte, eu acho que ela sabia aquele de cor, sabe? Porque é o mesmo texto todo dia, era o Salmo, todo dia. Pode ser que até que fosse, ela não sabia ler mesmo completamente, pode ser que não, sei lá. Mas, olha, a gente vê hoje crentes assim, mas que são crentes com C maiúsculo. Por isso lá no Apocalipse diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então note bem, a pessoa pode não ler a palavra de Deus, mas pode ouvir. Eu já tive crente nas minhas igrejas, no tempo de pastor, em outros lugares, que eram crentes analfabetos. Mas vai conversar com eles sobre a Bíblia, o que vai acontecer. Mas conhece a Bíblia que dá banho na gente, ouvindo. Não seja ouvinte e esquecer disso. Quantas vezes vem à igreja, escuta o pastor pregar uma mensagem maravilhosa, ou o professor escola e sai daqui você esquece disso. Não pratica. Então aquele que ouve e não pratica está enganando a si próprio, está pensando que é cristão, mas não é. E a segunda afirmação de Tiago, é aquela que eu falei que vou entrar na questão na aula do domingo que vem, mas vou dar algumas pinceladinhas só. A segunda afirmação a respeito da religião verdadeira, a religião que agrada a Deus, é a religião que não faz acepção de pessoas. Esse é o tema do domingo que vem, dona Geusina. Mas está dentro do texto nosso, está dentro do texto hoje. Eu preciso comentar rapidinho isso aqui. Depois do domingo que vem, ela pode falar o que ela quiser falar. E vai começar a falar a mesma coisa, alguma coisa que eu falei aqui hoje. Mas vou entrar não profundamente na questão. Capítulo 2, de 1 a 6. Alguém podia ler rapidinho para mim? Presta atenção. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, nem a serviço de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, tratá-los com deferência, que tem os trajes de luxo, serves, assenta-te aqui em lugar de honra, e serves a porta, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados perversos pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, não as escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes ora. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para a tribunal. Muito obrigado, muito obrigado. Aqui está então a segunda afirmação de Tiago, defendendo o que é uma igreja, o que é uma religião verdadeira, a religião que agrada a Deus. A religião segunda, primeiro,
aquele que pratica a palavra de Deus. Conhece e pratica. A segunda afirmação de Tiago aqui, a religião que agrada a Deus, verdadeira, é a religião que não faz acepção de pessoas. E o assunto é o assunto da próxima reunião, domingo que vem. A lição nossa começa com a palavra de um homem chamado Dallas Willard. Esse homem aborda uma coisa interessante que eu gostaria de reproduzir aqui. Esse homem, ele aborda o perigo de alguém considerar-se cristão sem ser um discípulo de Cristo. Eu nunca havia pensado muito seriamente nisso, não. Mas ele questiona quem dentre os cristãos de hoje é um discípulo de Cristo e não apenas cristão. Interessante, né? Antigamente chamavam os crentes de crentes. Hoje essa palavra está meio deturpada, né? Você é crente, o diabo também é. Então começaram a usar a palavra cristão, mas depois de eu analisar esse fato, esse homem que falou aqui sobre o assunto, eu achei que ele tinha razão de ser. Ele diz, quem entre os crentes de hoje é um discípulo de Jesus Cristo? Gostaria que alguém abrisse sua Bíblia em João, Evangelho de João 8,31, antes de continuar comentando isso aqui. Evangelho de João 8,31, leia, por favor. Está na Bíblia, lá no Novo Testamento. Isso foi Jesus aos judeus, e haveriam crido nele. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permaneceis verdadeiramente nas minhas palavras, vós sereis verdadeiramente meus discípulos. Para este homem, ser discípulo é mais importante do que ser cristão. E ele tem uma certa razão. Hoje, diante do fato de falar cristão, hoje, ele tem a razão em dizer isto. O discípulo é alguém que se esforça para se tornar semelhante ao seu mestre, que procura viver cada dia aquilo que aprende dele, na sua palavra. O seguidor de Jesus, você pode ler os evangelhos, os seguidores de Jesus, só lá em algum momento da história, lá em Antioquia, eles foram pela primeira vez chamados cristãos. Os apóstolos, os seguidores de Jesus, eles eram chamados de discípulos. Mesmo quando referia-se só aos próprios apóstolos, dificilmente o evangelista falava os apóstolos, ou chamava os discípulos. Então, os seguidores de Cristo eram chamados discípulos. Interessante, meus irmãos, uma coisa interessante, que hoje todas as pessoas que professam uma religião são estatisticamente chamados de cristãos. Você sabe quando faz essa estatística do Brasil, os católicos são colocados como cristãos. Não são diferentes de nós. Nós somos colocados como cristãos, eles também são colocados como cristãos. Toda pessoa que confessa uma religião hoje são consideradas estatisticamente como cristãos. O que diz o versículo 22 aqui? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então a gente fica hoje perdido nesse fato. O falso cristão, de acordo com Tiago aqui, é aquele que supõe ser religioso. O que é supor? O verbo supor. Imaginar, ter-se como. Supõe ser religioso. Uma pessoa pode ter aparência de ser religiosa,
Dentro da igreja acontece isso. Sou pastor há 52 anos e a gente vai aprendendo um pouco da psicologia da igreja, dos crentes, de um modo geral, né? Ou conversando, ou vendo seus frutos, a gente percebe isso. Então, o falso cristão supõe ser religioso. É uma pessoa que pode ter aparência de religioso, aparência de espiritual, tanto aos seus próprios olhos, como também a ver aos próprios olhos das pessoas. Fulano é um bom crente. Alguma coisa ele demonstra, né? Às vezes até mesmo fingindo, e ele pode até enganar as pessoas, né? Sendo religioso e enganar até os olhos das pessoas. Há um exemplo bíblico interessante. Lembra do moço rico? O moço rico era um moço rico. Ele tinha religião, conhecia a Bíblia, ia à igreja. Era um moço que dedicava a sua vida religiosa. Que a moça não sabe, né? Ele procurou Jesus, bom mestre, que eu devo fazer a vida eterna. Primeira coisa é o seguinte, foi elogiando Jesus. Já jogou um charme em cima de Jesus. Bom mestre. O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Sabe os mandamentos? Note bem, Jesus estava perguntando para ele, e aparentemente se fizesse para alguém hoje está errado. Alguém é salvo praticando os mandamentos? Não. Não há, ninguém é salvo por meio da lei, diz a Bíblia. Por que Jesus perguntou, sabe os mandamentos? O que Jesus queria tirar do coração daquele jovem? A sua religiosidade. Ele era religioso, ele frequentava a igreja, ele lia a Bíblia. Sabe os mandamentos? Senhor, desde criança sei tudo isso. Olha, ele teve pais religiosos. Ele teve pais religiosos que ensinaram os seus filhos, o seu filho, a religião, os mandamentos que a Bíblia manda. E muitos pais crentes não fazem isso. A Bíblia de Jesus olhou para aquele moço e o amou. Essa expressão também, a gente fica pensando assim, vou dar de aspas, né? Jesus o amou. E disse, mas só falta uma coisa para você. Só falta uma coisinha. Você está quase no caminho, está quase salvo. Falta uma coisinha só. Agora mexeu no dodói. Mexeu naquela coisa. Todos nós temos uma parte que a gente ama tanto que Jesus pediu para deixar, a gente não deixa. Ou tem dificuldade de deixar. E aquele que não renunciaram tudo por amor de mim, não é digno de mim. Quem não renunciar pai, mãe, irmã, irmão, esposo, esposa, bens, não é digno de mim. Não é que Deus quer que eu renuncie à minha família, mas eu não posso amar a minha família mais do que a Deus. Eu não posso amar uma pessoa mais do que a Deus. Eu não posso amar o meu dinheiro mais do que a Deus. Eu não posso amar as coisas, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, chegou essa vez, ele retirou-se triste, por quê? A Bíblia diz por quê? Porque possuía muitas riquezas. Era religioso, aparentava religioso. Ele não enganou Jesus ninguém engana, né? Mas dá a impressão que sim, né? Jesus o amou, viu toda aquela religiosidade dele, mas era só religiosidade. Meus amados irmãos, lamentavelmente, hoje estão na igreja pessoas assim. São prontas para saber tudo da Bíblia, conhecem muito da Bíblia. Fizer um concurso bíblico, ela ganha. A ler a Bíblia, eu conheci um senhor que dizia, eu já li a Bíblia 35 vezes. Falando comigo com um bate-charuto na mão, fumando charuto. Vida dele é terrível. É meio parentaço lá da minha família, da esposa minha. Meio parente lá. O cara era não posso dizer a palavra aqui. É aquele tipo assim, ele já li a Bíblia 33 vezes. Que adiantou ler a Bíblia 33 vezes se você não colocou sua vida diante dela, meu irmão? Praticante, ouvinte, praticante. Bem, vou para frente. A pessoa pode pensar de si mesmo como crente. A pessoa pode pensar de si mesmo,
eu sou um bom crente, eu sou melhor do que fulano. Tem gente na igreja pior do que eu. Estou fazendo minhas coisinhas, mas tem gente fazendo coisa pior do que eu. Então, a pensar de si mesmo como crente, mas não ser na verdade. Porque não está agradando a Deus. Veja o versículo 26 de novo. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Enganar a língua. Vem esse assunto aí, né, dona Geusina? Sobre a língua. Tiago mete o pau a respeito da língua. Ô órgãozinho, né? Pequenino, mas movimenta o mundo. E há aqueles que não param essa língua dentro da boca, né? Nós temos nossa língua para louvar o Senhor. Nós temos o dom de falar. Temos o dom de comunicar, por meio da língua, falando. Mas muita gente extrapola, fala que não deveria falar, né? Fazer, cria inimizade, cria problema dentro da igreja, cria problema na família. É um negócio, transtorno. Religiosidade só será válida, só será verdadeira se for poderosa para dominar a sua língua. Paulo escreve aqui, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, e diz: ora, as obras de quê? Da carne. As obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já em outra ocasião, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Eu pergunto, o cristão pratica as obras da carne? Hã? Porque a Bíblia lá, mas o fruto do Espírito, lembra que as obras da carne nós praticamos por nossa conta. Quanto ao Espírito, é um fruto que Deus nos dá. É diferente. Obras da carne, produzida pelo pecado em nós. E fruto do Espírito é obra que Deus dá em nosso coração. Então eu vou voltar aqui. Para ser, na verdade, cristão verdadeiro, para agradar a Deus, a religiosidade só será válida se for poderosa para dominar os apetites carnais. As obras da carne são apetites do nosso corpo, nossa carne. E aqui vem a expressão do apóstolo São Paulo maravilhosa: o bem que quero fazer, mas o mal que eu não quero. Se eu não faço o bem que eu quero e o mal que não quero eu faço, quem é que faz em meu lugar? O pecado que está em mim. Nós somos pecadores e o pecado quer se chafurdar em tudo isso. E muitas vezes nós somos levados a tomar atitudes assim. Os apetites carnais. O versículo começa 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. A expressão é interessante, hein? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Você sabe que eu tenho pedido a Deus muito nesse sentido, e muitos crentes iam pedir: Senhor, guarda a minha boca. Põe uma guarda, lá o salmista diz isso: põe uma guarda a minha boca. Você sabe aonde nós às vezes escancaramos a boca para falar coisas erradas? Em casa, com a família. É o esposo com a esposa, minha esposa mesmo não vai contar para ninguém. Meus filhos. Então, para os outros sou bonzinho, penso no que vou falar, lá em casa solta a cachorrada. Senhor, põe uma guarda à minha boca. Que a minha boca seja para o louvor da tua glória. Que a minha palavra seja temperada com sal. É bíblico isso, hein? Temperar a palavra com sal é meio estranho, mas está na Bíblia. A minha palavra seja temperada com sal. Que a minha palavra seja branda. O que a palavra branda faz?
desvia o furor. Não põe fogo na fogueira. A palavra deve ser boa e agradável. Então, a Bíblia, o texto aqui, fala exatamente isto. A impressão que dava que aquele povo estava falando demais. Havia gente falando demais lá, né? Capítulo 4, versículo 11 de Tiago, diz o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Olha, gente, uma das coisas sérias dentro da igreja é esse negócio de falar. Falar coisa que não viu. Passar para frente coisa que ouviu que não é verdade. É um grande perigo. Às vezes você fica, alguém te passa alguma coisa que ouviu falar e você, em vez de verificar, é aquilo mesmo? Falou alguma coisa do meu irmão, coisa tremenda, coisa horrível. Agora há pouco mesmo eu ouvi uma coisa que eu fiquei tão triste. É verdade? Está confirmado, é verdade. É verdade. Agora, eu ouço uma coisa que alguém disse e passo para frente o que alguém disse. Não vou verificar se é verdade. Quem de nós já não foi vítima de coisa assim? É desagradável. Se você ouviu alguma coisa, você não é testemunha daquilo, você não viu o que aconteceu, alguém te falou, vai ver se é verdade. Antes de você falar, antes de passar para frente. Mesmo sabendo que é verdade, não deve passar. Claro, eu acho que não deve mesmo, não. Se vai prejudicar alguém, não prejudicar, passando as coisas para frente. É verdade. Mas dá licença, tomar um gole de água. Estou velho. Obrigado. Então, cuidado com a sua língua. Vou ler esse versículo de novo. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar. Outra coisa que eu coloco na minha oração é: Senhor, me faz com que eu possa ouvir e falar pouco. E Deus está me ajudando, viu? Deus está me ajudando, me colocando no eixo. Né? O pastor é muito... fala mesmo. Fala, mas eu não deveria falar, viu? O apóstolo Pedro também nesse paralelo, capítulo 3, verso 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, Refreia. freia as coisas do mal e falem dolorosamente. Isso, eu lembro de uma brincadeira que alguém falou o seguinte: você sabe por que a tartaruga vive 150 anos? Uma tartaruga vive 150 anos, sabe por quê? O versículo, lê de novo o versículo, eu vou dizer por quê. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite dos seus lábios falem dolorosamente. Alguém pegou para mim isso. Sabe por que a tartaruga vive 150 anos? Eu falei, não, porque ela não mexe na vida de ninguém. Ela não mexe com a vida de ninguém. Refreia a tua língua e viva bem. Fofoqueiro não tem lugar na igreja. Fofoqueiro não tem lugar na família, lugar de amizade. Quem é fofoqueiro vai ter poucos amigos ou nenhum. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Então, aqui dá a ideia de que havia contendas na igreja, com base no egoísmo, no desejo pela proeminência, a falta de consideração pelos sentimentos e direitos de outros. Alguém estava falando demais. São falhas comumente encontradas hoje em dia nas igrejas, causa de contendas, divisões, inimizades nas igrejas. Tudo isso é obra da carne, produzida exatamente por imaturidade espiritual. Ouviu e passa para frente, sem confirmar se é verdade ou não. Como o Tiago define a religião verdadeira? Lê o versículo 27 do capítulo 1. A religião E sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as
É difícil ser cristão conforme o Tiago, não? É? Cuidar das viúvas, os pobres. Isso é fácil. Mas aí no finalzinho ele fala. O quê? Eu não lembro agora porque eu li em casa, mas eu achei aquele finalzinho. Mas está com a Bíblia aberta aí? Pode. A si mesmo se guardar de incontaminação do mundo. Mas além de dizer isso aí, porque eu acho é o seguinte, parece que para Tiago, né, o que ele disse aqui a respeito da religião verdadeira e pura, parecia ser muito fácil praticar essa religião. Não é verdade? Como Tiago define a religião verdadeira? Aqui está. A religião pura e sem mácula é verdadeira. Pura para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas tribulações. Tem muitas viúvas a visitar, hein? Mas a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aparentemente é muito fácil ser crente de acordo com a ideia de Tiago, né? Visitar os órfãos, viúvas, cuidar deles, de ir na igreja, embora a igreja faz isso com tanta perfeição, né? Que Deus me perdoa. A mentira. Parece muito fácil praticar a religião verdadeira e pura, a religião de Tiago. Mas na verdade, meu irmão, o que isso significa é que a religião verdadeira consiste na prática dos dois grandes mandamentos de Jesus. Quais são? Vai ler lá em Mateus 22, 35 a 40. Você já sabe, mas eu quero que você leia lá. Mateus 22, 35 a 40. Note bem que o que ele está terminando aqui é que nós colocamos em prática os mandamentos de Jesus. Lembrando que esses dois mandamentos resumem 5.000 leis do Velho Testamento. E depois esse mandamento foi resumido em 10, o Decálogo, e Jesus resumiu tudo isso em 2. Quais são? Mateus capítulo 22, 35 a 40. Leia. Presta atenção nesse texto. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Lucas, O segundo, semelhante a este, abre aí é: você, sua mãe. Lucas amarás capítulo o 3, teu próximo como a ti 10 a mesmo. 14. Daqui a pouco vai ler. Destes dois mandamentos Lucas depende 3. toda a lei e os profetas. É isso aí. É fácil? É fácil? Só na primeira parte do versículo é fácil? Nós fazemos isto? Capítulo 3 de Lucas, de 10 a 14. Daqui a pouco eu vou pedir para ler, tá bom? Religião pura e sem mácula. Significa religião sem vícios, religião sem reprimendas, religião agradável aos olhos de Deus. João Batista, eu pedi a irmã que lesse aqui, vai ler Lucas 3, de 10 a 14. João Batista, ele apresenta na sua pregação esse tipo da religião que agrada a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 10 a 14. Só podia ler, Farinha? Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu: quem tiver duas túnicas, reparta Segura para cantar ali. quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados. Perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias, se os falsos contentai-vos com o vosso sofro. Olha, você viu o texto aí que ela leu aí? Essa é a religião verdadeira, meu filho. Religião verdadeira. Fora disso é falso. É falso, lamentavelmente é falso. Esses versos mostram-nos a verdadeira
fé religiosa. E está ensinando-nos que a verdadeira fé religiosa depende do que sucede internamente à pessoa. Do que sucede internamente à pessoa. A religião verdadeira é uma transformação moral que leva o crente a ter certo padrão de vida, não dependendo de ritos e observâncias religiosas, porque tenha passado. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso é religião. Então, o que nós entendemos da palavra de João Batista, que a irmã leu aqui, do ensino de Tiago e o ensino da Bíblia, que o cristão verdadeiro deve expressar sua fé de maneira altruísta. Como? Amando o próximo, mostrando obra de bondade e misericórdia para com o próximo. A si mesmo se guarda de incontaminação do mundo. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas, colocar em prática os mandamentos que Jesus deu, amar o Senhor Deus de todo o teu coração e o próximo como a si mesmo. Aliás, mais tarde Jesus deu um outro mandamento, que é mais sério ainda, né? Aqui diz amar o próximo como a si mesmo. Na verdade que há muita gente que não ama a si próprio, ficaria muito aquém do que Deus quer. Mas Jesus diz, eu um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aí a coisa pegou fogo. Aí ficou pior. Amar o próximo como a mim mesmo, eu não amo a mim, eu sou um extravagante, não faço nada direito, minhas coisas estão tudo erradas. Eu amo meu próximo assim, se ele for como eu, tá bom. Havia até sou menor que ele, mas Jesus disse, amar o próximo como eu vos amei. O que ele fez com amor? Deu sua vida por nós. Enfrentou todo o martírio de uma cruz em nosso lugar. É quando nós amamos as pessoas, respeitamos as pessoas, é que nós nos tornamos mais semelhantes a Deus, que amou-nos de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós mais nos parecemos com Deus quando nós amamos as pessoas. E a Bíblia diz amar o próximo, amar até o inimigo, que é muito difícil, mas é possível. É possível você pedir que Deus te ajude a amar um inimigo seu, alguém que lhe fez um mal terrível, que à primeira vista você quis matar, que quando o ódio, a ordem é matar. Aí eu odeio fulano, odeia mesmo, aí mata ele, acaba com isso. Ah, não, mas não é assim também, pastor. Eu não tenho tanta raiva dele, quero que ele morra, então você não tem ódio dele. Você tem raiva. Claro, se você odeia alguém, você quer que esse cara é extinto. E quem não passou um dia por essa experiência, né? Ah, se eu pudesse matar, acabar com isto, sumir. A lei antiga passou. Aquele tempo era melhor, né, Esther? Enviou os apóstolos, os profetas, orando a Deus para que castigasse os seus inimigos. Eu falei, será que eu posso fazer isso ainda hoje? Senhor, castiga o meu inimigo, faça-o sofrer. Os profetas falavam isso, os profetas, os homens de Deus falavam isso. Não sei se eles tiraram isso já, ou posso fazer isso ainda. Não? Ah, é mesmo? Onde está isso? Está na Bíblia. Já mudou tudo. Mas, porém, olha, essa expressão, porém, todavia, contudo, muda tudo. Hein? Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, fazei bem àqueles que vos odeiam. É difícil.
É difícil. E tem uma coisa interessante, quando o mal é feito para você, você é capaz de perdoar mais do que para alguém de sua família. Dói muito mais. Mas Deus dá força para a gente perdoar. Aquele esporte radical, aqueles esportes... Sim, Acho que ser cristão é esse esporte radical. é verdade. Expor a vida. Vê que a nossa brasileira está lá, que está toda arrebentada lá, aquele negócio lá. Só falar uma coisa interessante, viu? Nós vivemos perigosamente. Ser cristão é viver perigosamente. Mas nós temos a proteção de Deus conosco, não é isso? Graças a Deus que é assim. Eu parei aonde, hein? Vocês se lembram? Então, gente, o cristão não pode ser pessoa mundana, mas pura, santificada, porque Deus, por causa do seu amor, só pode considerar puro o culto religioso que é expressão de amor. Então, voltando ao versículo aqui de Tiago, que diz que a religião boa é aquela que visita os órfãos, viúva, ele diz, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Deus só se agrada de nós, só se agrada da nossa religião, se nós nos guardarmos puro deste mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu tive que dizer essa expressão para uma pessoa essa semana, a respeito disso. Se você ama, isso é muito maravilhoso, o mundo é maravilhoso, isso é coisa boa, tem coisa boa, tem muita coisa boa, enfia sua cabeça no mundo. Agora, quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Eu falava com essa pessoa. Guardar-se isento da corrupção do mundo, significa que o homem verdadeiramente espiritual não pode ser mundano. O cristão não pode ser mundano. Porque a Bíblia diz que Deus não quer que prestemos culto a Ele na impureza. Quando falo isso, qual versículo você lembraria, Reinaldo, se eu citar aqui? Não prestar culto a Deus com impureza. Isaías 1, lê lá. Isaías 1, é um versículo, presta atenção nesse versículo, Isaías 1, do versículo de 10 a 17. Presta atenção, isso aqui é muito bonito, acho que até você vai ouvir. Você quer falar no microfone, não? Fala, Reinaldo. Eu quero ouvir isso aí. Depois você desliga. Presta atenção. Condenando o culto hipócrita. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Príncipes. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O vosso incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de
meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleitai a causa das viúvas. Olha, já trouxe hoje de novo aí. Olha, está aberto aí, lê o 13 de novo, só o 13. Presta atenção. Não continueis a trazer ofertas vãs. O vosso incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Essa expressão aí, não posso suportar, Deus está falando, não posso suportar ajuntamentos solenes associados ao pecado. Então, você tem muito cuidado quando prestar culto a Deus. Aqui há um texto de Mateus, Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus Cristo, Mateus 5, não sei se quanto tempo mais aí, Mateus 5, 23 e 24. Quem encontrar, primeiro leia esse texto aqui. Como Jesus faz, ensina, nós vimos a igreja, quando nós vamos dar o nosso dinheiro para a igreja, nossa oferta, lá vai na frente o dízimo e a oferta, o que eu tenho que fazer? Presta atenção, Mateus capítulo 5, 23 e 24. Depois trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Não põe nem isofilaço, não, deixa lá no lugar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Ixi. Aí eu vou dar um bom dinheiro para a igreja, porque eu não estou bem com Deus hoje, vou lá dar um dinheiro bom para a igreja, então se eu aqui boto um bom cheque dele, bom, Deus me perdoa. É isso não, não coloque esse dinheiro lá dentro enquanto você não reconciliar com seu irmão. Professor, Fala. me diga uma coisa. Pode falar. Se você for tentar reconciliar com seu inimigo E ele não quiser, ele não quiser, problema dele. Problema dele, ué. Claro. Porque é o seguinte, meu irmão, a Bíblia diz, se puder, vive em paz com todos os homens. Se depender, a expressão não é essa não. Se depender de você, tenha paz com todos os homens. Ah, quando depender de você. É igual aquele negócio lá que a Bíblia fala lá. Olha que versículo que eu estou sendo corrigido enquanto aí. Aquele que está de pé, veja e não caia. Como é que é o versículo mesmo então? Como é que é o versículo? Lê de novo. Não, é outra, aquele que leu agora. Quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Significa quando depender de você. Você faz a sua parte. A religião verdadeira que agrada a Deus, segundo Tiago, é aquela que pratica a palavra de Deus. Vida autêntica. E segundo, que eu não vou comentar muito. Em segundo lugar, a religião que agrada a Deus, a religião verdadeira, não faz acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga alguém, um homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também alguém pobre e andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disserdes, tu assenta-te aqui, nessa cadeira macia, bonitinha, e tu, pobre, vai ficar lá em pé, espera achar um lugar para você. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, herdeiro do reino que ele prometeu aos que amam. Entretanto, vós outros menosprezas o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam aos tribunais? A religião verdadeira que agrada a Deus é aquela que pratica a palavra de Deus. Seja um crente praticante, não só ouvinte. Ler a Bíblia todo dia e largou a Bíblia lá e vai viver a sua moda. Eu sou crente do meu jeito, então você não é crente.
Eu já vi muita gente dizer, olha, você é cristão, bom, eu sou católico do meu jeito. Eu não vou à missa, de vez em quando só. O outro chega lá, você é crente? Sou, mas eu sou crente do meu jeito. Então você não é crente, não. Eu não posso ser crente do meu jeito, eu não posso ser um bom homem do meu jeito, eu tenho que ser da maneira que Deus quer. Ou então não sou. Estou enganando a quem? A mim mesmo. Então aqui está outro assunto que eu, como diz, não vou entrar muito nele, porque domingo que vem a dona Geuzinha vai tocar nesse assunto aqui. Apenas algumas pinceladas. Então, em segundo lugar, a religião que agrada a Deus, a religião verdadeira, não faz acepção de pessoa. O texto começa, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo com acepção de pessoas. Note bem. Não tenhais, meus irmãos. Temos aqui, meus irmãos, um apelo direto ao senso cristão, aos crentes todos, como participantes que são da família da fé. A igreja que tinha em seu seio crentes pobres, a quem eles estavam desprezando. Esse é o tema desse capítulo 2. E o versículo 1 diz, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, não tenhais. O autor queria que seus leitores professassem a fé cristã, porém queria que isso fosse uma qualidade íntima de cada um. Algo vindo de Deus. Fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando de uma única fé, uma fé objetiva. Ele está falando de uma fé como virtude, fé em ação. E quando nós formos estudar o capítulo 2 de Tiago, versículo 15 em diante, vai falar sobre a fé e as obras. Paulo disse, pelas obras, ninguém é salvo. E Tiago diz, você tem que ter fé e obras. Quem está errado? Quem deles está errado? Nenhum deles está errado. O que Paulo diz é o seguinte, a minha salvação depende da minha fé. E essa fé não é minha. Lembra Efésios 2, 8 e 9? Pela graça sois salvos por meio da fé. Essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Quando Deus nos elegeu antes da salvação, e quando Ele vai fazer a obra salvadora em mim, na minha vida, na sua vida, Ele vai me dar fé para crer. Todos nós temos um tipo de fé, mas a fé salvadora é Deus que dá. E Ele dá quando Ele te chama. Ele já escolheu antes da fundação do mundo, mas quando Ele vai te chamar, Ele dá fé no seu coração para você conhecer a vontade de Deus. Então, a fé, somos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E esta fé não é nossa, é Deus que nos deu. E Tiago diz o seguinte, você é salvo pela fé, mas você vai mostrar sua fé perante o mundo pelas suas obras. Olha essa coisa interessantíssima aqui, viu, gente? O crente é um bom crente, não faz nada. É um inútil se é crente. Como é que demonstrou sua fé lá no mundo? Como? De que jeito? Não passou nada, a fé dele é vã. Porque nós demonstramos nossa fé por trabalho que nós prestamos a Deus. O mundo, nós somos salvos pela fé, mas o mundo conhece que nós somos salvos porque somos diferentes pelo aquilo que nós fazemos. Pois não, quem? Pode ler. Não porque nos salvou ainda, porque eu digo que nós salvamos, nós somos salvos pela fé. Acabou o sinal? Já acabou o tempo lá? Já? Está faltando, não existe sinal nenhum. Até agora. Estou vendo gente lá fora já, parece que algumas classes terminou. Mas deu o segundo já? Então tem que acabar aqui. Parar aqui. Que bom, Daniel, vou parar por aqui. Então, meus irmãos, essa coisa é bem interessante de colocar no coração da gente. O falso crente não faz mal a ninguém, mas a si próprio.
engana a si próprio. Não sabe refrear sua língua. Lê o capítulo 3 lá de Tiago, vai ver que refrear a língua. Aos que se julgam mais espirituais do que os outros, não são. São crentes carnais. Aqueles que se julgam cristãos que não são cristãos. E na hora de prestar conta a Jesus Cristo, na dia do juízo final, vai dizer: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz milagre em teu nome. E ele dirá: nunca vos conheci. Meus irmãos, que nós possamos realmente colocar a nossa vida cristã em dia na presença de Deus. Porque na Bíblia verdadeira, a verdade, na Bíblia, nossa Bíblia, a verdade e a vida prática são sempre ligadas. Ouvintes, praticantes. Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o que me ama. Só ouvir a palavra de Deus, ouvir, não torna ninguém melhor, mas só aquele que foi salvo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte aqui. Ele está afirmando: ou você pare de me chamar Senhor, ou então comece a fazer o que eu mando. Lembra aquele grande guerreiro, Alexandre o Grande? Encontrou no seu exército um dia um soldado lá escondidinho na hora da batalha. Ele disse: ô soldado, o que faz aqui? Eu estou com medo. Como é o seu nome? Alexandre. Ou você muda o seu nome, ou então sai do meu exército. Eu acho que Deus está falando com uns de nós: você muda de nome, você me obedece, ou você então cai fora. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que nós possamos colocar em nossos corações, o que hoje Tiago nos quis ensinar. A prática da religião verdadeira é prática da palavra. E aquela igreja que não faz acepção de pessoas. Que Deus nos abençoe. O que você tem feito com o seu dinheiro? Pense nisso também. Vamos parar aqui, porque o tempo já terminou, eu não estava ouvindo nada. Já falei que vou botar uma companhia aí de gente para a gente ouvir, mas dos surdos também, porque os surdos não escutam isso aí não. Não abriram? Então, por favor, você que é diácono, me orienta a isso. Ou muda essa campainha para a gente ouvir aqui, ou então avisa ali com a campainha assim. Pam, 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 pam. Vamos ficar de pé, vamos terminar nossa reunião. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela lição que pudemos transmitir e ouvir. Tão importante, Senhor Deus, quando estudamos esse assunto, nós vimos quão importante para a minha vida, para a vida da igreja, da minha família. A religião que agrada ao Senhor, a religião verdadeira, é aquela que pratica a Tua palavra. Só aquele que ama o Senhor e pratica a Sua palavra, que são verdadeiros cristãos. Sejamos discípulos, aprendizes cada dia da Tua palavra. Abençoa essa classe Monte Sião. Agradecemos por estar, depois de 2 meses, estamos voltando aqui às atividades junto dos irmãos. Agradecemos pela vida de cada irmão. Derrame graça e bênção sobre ela. Abençoa a igreja, agora vai reunir-se em assembleia, e Tu dirige esse momento de assembleia. Nos guarde e perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Acho que dá tempo de dar uma saidinha, uma refrigeradazinha e voltar. Tem assembleia, hein?